Quarta lição. Quem é o Espírito Santo? Por Itamar Furtado. Visão panorâmica. Sendo uma das três pessoas da Santa Trindade, o Espírito Santo é eterno e a sua obra opera desde a eternidade. Na história da humanidade, sua obra está presente desde a criação até os dias de hoje. Nem sempre é possível, porém, distinguir com exatidão as obras realizadas pelo Espírito das do Pai e do Filho. Em outras palavras, podemos dizer que as operações divinas têm origem no Pai, são executadas pelo Filho e se fazem desfrutar por meio do Espírito Santo. Lançando uma visão panorâmica sobre a obra do Espírito Santo em relação à humanidade, podemos destacar suas operações a partir do período Antigo Testamento, Novo Testamento e Milênio. E neles verificamos a prática específicas em pessoas, congregações, povos, nações e natureza. O Espírito Santo no Antigo Testamento e na criação. O Espírito Santo atuou como agente da criação. Salmo 104, verso 30 diz: envias teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, versículo 4. Até porque o Espírito de Deus e Deus, eles são um. No relato da criação, a palavra hebraica bara, que significa criar do nada, é usada apenas 3 vezes. Céus e a terra, em Gênesis 1:1. A vida animal, em Gênesis 1:21. E a vida humana, em Gênesis 1, do 27 ao 28. Nestes casos, a palavra de Deus é traduzida de Elohim, que significa Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra Elohim, ela traz um significado de Deus no sentido da Trindade, o Deus triuno. É o Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essa palavra Elohim, ela no hebraico, ela é plural, ela não é singular. Se ela fosse singular, seria Deus, só Deus, Por exemplo, Deus Pai, Yahvé, o Eu Sou. Mas como ela é uma palavra, no hebraico, ela é uma palavra no plural, então quer dizer que é Deus manifesto na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis 1, do 1 ao 2, vai dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e Deus se movia sobre a face das águas. Essa palavra era aqui, uma curiosidade bíblica, que significa veio a ser. A terra veio a ser sem forma e vazia. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Deus criou a terra perfeita, mas provavelmente foi a queda de Satanás e seus demônios aqui na terra, uma terça parte dos anjos do céu, que promoveu um abalo na terra, e a terra ficou sem forma e vazia. Então nós cremos, e uma grande parte de teólogos no mundo inteiro, que entre Gênesis 1, verso 1 e Gênesis 1, verso 2, ali houve um espaço de tempo gigantesco. Não é tipo assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra sem forma e vazia, como fosse tudo uma coisa só, tudo no ocorrido, Não, Deus criou os céus e a terra, depois houve um abalo, a terra ficou sem forma e vazia. Aí Deus então disse, haja luz. Quando Deus disse, haja luz, ele começou a reconstruir a terra. Porque Deus não fez a terra um caos. Não tem lógica. Para que Deus vai criar um mundo, um caos? Uma bagunça? Não combina com Deus. Então Deus criou tudo perfeito. Houve um abalo, que os cientistas chamam de teoria do Big Bang, que houve uma explosão. E nós cremos que houve mesmo. Que foi a queda do capeta aqui na terra, com os seus demônios. Aí a terra ficou uma bagunça. E Deus, então, começou a reconstruir tudo do zero. Ele botou em ordem tudo, depois está tudo em ordem, tudo reconstruído,
Aí ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e da costela do homem ele criou a varoa. E aí então o casal começou a habitar numa terra reconstruída. É assim que nós cremos. Em Gênesis 2, versículo 7, e diz: E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, né? E o homem foi feito alma vivente. Formou, em hebraico, é a palavra yatzar. A primeira ocorrência do Antigo Testamento está em Gênesis 2, versículo 7, refletindo o significado básico de moldar algo em uma forma desejada. A palavra yatzar é o termo técnico para refletir a palavra oleiro e é usada com relação ao oleiro em trabalho, conforme Isaías 29, 16 e Jeremias 18, 4 e 6. Em Gênesis 1, versículo 26, a Trindade conversa sobre: façamos nós, o homem, a nossa imagem, né, conforme a nossa semelhança. Está no plural, porque fica claro que Deus é um Deus triuno, se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Por isso que está no plural. Demonstrando que tanto Jesus como o Espírito Santo participaram ativamente da criação de todas as coisas. Então, até uma curiosidade bíblica, né? Quando a Bíblia diz, né, ouve, ó Israel, o Senhor é um, né? Esse Senhor é o Elohim, que é o Senhor no plural, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas esses três são um, porque eles têm as mesmas características. As mesmas características do Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Por isso não é pecado fazer músicas de adoração nem para o Filho e nem para o Espírito Santo, como algumas religiões ensinam que é pecado, né? Que eu posso adorar só o Pai. Não, eu posso adorar o Filho e eu posso adorar o Espírito Santo, porque os três são um. Ok? Desde antes da criação dos tempos, o Espírito Santo, conforme Gênesis 1, versículo 2, ele pairava sobre a face das águas, né? Ele já existe desde a eternidade. A Bíblia ressalta sua atividade entre os homens nos tempos do Antigo Testamento, embora que algumas vezes em meio a façanhas e feitos do passado. Então, o Espírito Santo, ele se manifestou na vida de profetas do Antigo Testamento, né, como foi o caso de Elias e Eliseu. Eles ministraram em épocas de crise espiritual nacional. Só o Espírito de Deus lhes poderia proporcionar vitória contra os poderes malignos que atuavam especialmente nas vidas dos reis ímpios de seus dias. Os discípulos dos profetas criam que o Espírito transportavam de um lugar para o outro. Quando ele foi arrebatado, queriam procurá-lo, pensando: pode ser que o Espírito do Senhor o tivesse levado e lançado em alguns dos montes ou em alguns dos vales. Segundo Reis 2, 16, 9 e 15. Né? Então, quando o profeta Elias foi transladado, né, ele subiu no redemoinho e foi separado de Eliseu por uma carruagem de fogo, algumas pessoas queriam procurar ele. Né? Eles achavam que o Espírito de Deus pudesse ter levado ele, transportado ele para uma montanha ou para um vale. Né? Na verdade, assim como Matusalém, né, Enoque, né? Assim como Enoque, né, que caminhou com Deus e já não era porque Deus o levou para si, assim aconteceu com Elias. Né? Em José, do Egito, né, sonhos de profundas significações deixaram Faraó, o rei do Egito, de espírito perturbado, mas ninguém havia que lhes interpretasse o sonho.
né? Conforme Gênesis 41, versículo 8. Os sonhos foram interpretados por José, e o Egito se livrou de dias terríveis, pelo que Faraó chegou à seguinte conclusão: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38. Olha o Espírito de Deus aí, ó. Espírito Santo. E Faraó nomeou José como governador de todo o Egito. No deserto, nos 70 anciãos, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do teu espírito, né, o espírito que Deus tinha colocado sobre Moisés, espírito com letra maiúscula é o Espírito de Deus, que está sobre ti, e porei sobre eles. Contigo levarão a carga do povo. Números 11, do 16 ao 17. O que Deus fez? Deus tinha repartido o espírito dele com Moisés, e ali Deus então pega esse mesmo espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, e ele agora divide com 70 homens para tirar a carga que estava sobre Moisés. Moisés estava levando um peso muito grande, e Deus deu um conselho, para Moisés por intermédio do sogro, Jetro, e Moisés então depois recebe da parte de Deus esse alívio. Em Números 11, 25, lemos: quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Em Juízes, também, aqui tem o exemplo de Sansão, Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Juízes 1, do 6 ao 19. Então aqui a gente está vendo várias situações do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo de Deus, ele agiu. Hoje nós sabemos que isso não era para todos. O Espírito Santo não estava sobre todos, não agia em todos, mas agiu na vida de profetas, na vida de Elias, de Eliseu, José do Egito, sobre Moisés e os seus anciãos, sobre Sansão, e também sobre alguns reis, como foi o caso de Davi. A Bíblia diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, quando o profeta Samuel ungiu a Davi, 1 Samuel 16, 13, daquele dia em diante, o Espírito Santo se apossou de Davi. Davi era alguém cheio do Espírito Santo. Não é à toa que a maior parte esmagadora dos salmos foram escritos por Davi. Mas, na verdade, todos inspirados pelo Espírito Santo. Davi, sem o Espírito Santo, ele não teria a capacidade de compor tantos salmos. Mas ele foi apossado pelo Espírito, como está escrito aqui. Então, esse homem, Davi, que foi considerado segundo o coração de Deus, conforme Atos 13, 22, ele estava apto a guiar sabiamente o seu povo pelo caminho do sucesso, triunfando contra todos os inimigos. Embora novo em idade, ele era um homem de ideias amadurecidas e atitudes elevadas. Para tanto, Davi foi habilitado pelo Espírito de Deus. Ele era consciente disso. Quando ele pecou, sentiu que Deus havia se retirado dele, que o Espírito havia se retirado dele. Não se conformou e nem seguiu o exemplo de Saul, mas ele procurou, Davi se arrependia. Davi, quando pecava, a diferença de Saul, que Davi se arrependia. E por isso ele se arrependeu, procurou restabelecer sua força. Saul procurou restabelecer a força dele, enquanto que Davi se humilhou diante de Deus, e ele disse, não retires de mim o teu espírito. O Salmo 51, tem o Salmo 32 também, que é um salmo de arrependimento de Davi, e aqui o 51, vou ler só uma parte, A partir do versículo 11, ele vai dizer, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da tua salvação, sustém-me como espírito voluntário, então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão.
Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, Davi era uma pessoa quebrantada, né? Quando ele pecava, ele se arrependia, ele se humilhava, ele chorava. Senhor, por favor, não tira de mim o teu Espírito. O que vai ser de mim sem o teu Espírito Santo? Eu estou perdido. Né? Diferente de Saul, né? Que não tinha o mesmo comportamento. Por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, embora que o pecado dele, aos olhos nossos, foram muito mais graves do que o pecado de Saul. O pecado de Saul foi falta de paciência. Né? Esse foi o pecado de Saul. Desobediência e falta de paciência. Que Deus pediu para ele que não era para sacrificar, que era para esperar o profeta, e ele não obedeceu, e sacrificou antes do profeta. E aí perdeu o reino por causa disso. Né? E Davi não, Davi foi assassino, né? Davi foi adúltero, só que como ele se arrependia, e é um coração quebrantado, Deus não despreza, ele foi considerado ainda um homem segundo o coração de Deus. Mas também, provavelmente também porque, por ser quem ele era, né? Alguém totalmente dependente de Deus, que vivia o tempo todo consultando a Deus para tudo que ele fazia. Davi não fazia nada sem consultar a Deus, né? Era uma pessoa de oração, que vivia o tempo todo compondo canções para Deus. Foi ele que teve a ideia de construir um templo para Deus, né? Deus nunca pediu para ninguém construir templo, né? Deus era cultuado no tabernáculo, né? O tabernáculo de Davi, mas Davi não se conformou em ter uma tenda, ele queria construir um palácio para Deus. Ele dizia: Deus, eu que sou homem, moro num palácio, e tu que é Deus, mora numa tenda? Está errado. E ele quis fazer um palácio para Deus, né? Não conseguiu, Deus não deixou, mas ele reuniu todas as suas riquezas, deixou tudo pronto, e aí o filho só pegou a riqueza do pai e construiu o templo, né? Realizou o sonho do pai, que foi Salomão, né? Amém? Então, vamos parar por aqui, né? Aí, a partir da próxima aula, a gente vai ver o Espírito Santo no Novo Testamento. Ok? Vamos ficar de pé? Para a gente pegar leve com os nossos queridos que não puderam vir hoje, né? Queres orar, Lucas, hoje, agradecendo? Então, a nossa pastora Alice, que é a mulher da oração, da intercessão, ora para nós e agradecendo pela aula de hoje. Ai, Deus eterno, Pai de infinita bondade, nós queremos, ó Deus, mais uma vez na Tua presença, Senhor, te louvar, te agradecer, ó Deus, por esse tempo, por esse aprendizado, Senhor, que a Tua palavra em nossos corações venha dar frutos, ó Pai. Te agradecemos, Deus, pela vida do pastor Christian, que tem se disposto, Senhor, a estar aqui, Deus, nos ensinando, e que nós possamos, Senhor, botar em prática tudo isso que temos aprendido em todo o tempo na Tua presença, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor leve cada um para suas casas, Senhor, guiando, livrando, Senhor, do motorista mau, e que possamos, ó Deus, ter uma noite de descanso e continuarmos assim na Tua presença por todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.